Lucas Piscinato, campeão brasileiro. Lucas, sexta final, quarto título, é uma média boa, né? Boa noite, seja bem-vindo e mais uma vez parabéns. Boa noite a todos. Prazer estar aqui falando com você, com vocês todos. Eu acho uma média boa, a torcida corintiana não acha, deveria ser 6 de 6, mas eu sei, né, 4 de 6 eu acho uma média interessante. Eu brinco aqui, eu falo aqui que a torcida do Corinthians, obviamente, é exigente, mas a coisa louca, a coisa maluquice, a coisa fora do comum é o Corinthians ganhar 21 títulos em 8 anos. Isso é uma coisa surreal, uma coisa bizarra. O comum seria disputar às vezes, ganhar ou perder, mas sempre está disputando. E o Corinthians se mantém aí. E para começar, Lucas, você passou uma temporada também de muita aprovação, porque a linha do tempo do Brasileirão, especialmente, teve muitos altos e baixos, né? No começo, principalmente, depois o Corinthians cresce na competição. E aí eu queria saber qual que você sente que foi o ponto-chave dessa competição para que o Corinthians chegasse na reta final da primeira fase, consequentemente nas fases decisivas, e chegasse firme para conquistar mais um título. Olha, eu acho que, como você falou, né, tem sido uma temporada onde a gente iniciou ela de uma forma que a gente não gostaria, né? Tanto com a perda da Supercopa quanto o próprio início do Brasileiro. Nas 6 primeiras rodadas a gente tinha 3 jogos que a gente não venceu, empate Red Bull, derrota Palmeiras em casa no último minuto, depois o empate contra o Fluminense, que ali eu acho que foi o nosso pior jogo de longe na temporada até aqui. E, e dali a gente começou, obviamente, a olhar muito para si, a se incomodar no dia a dia, a se cobrar para que a gente pudesse sair daquela situação. Um grupo muito experiente, um grupo que se conhece muito e que soube renascer na temporada para que a gente pudesse ir passinho a passinho galgando aquilo que a gente almejava. Acho que um jogo chave para a gente foi o jogo contra o São Paulo em Cotia. A gente estava perdendo o jogo e naquele momento ali, além de uma derrota com um clássico, acho que aquilo geraria um baque muito grande no grupo. Talvez a minha sequência na temporada não fosse garantida naquele momento e a gente consegue um empate, a gente termina o jogo muito bem, e aquele jogo acho que foi um jogo importante para a gente se olhar no olho e falar, cara, a gente precisa jogar da forma como a gente jogou no segundo tempo, mudar a chavinha da temporada, e desde então acho que a gente vem acumulando uma crescente, jogos muito bons, terminamos o primeiro semestre fazendo um jogo muito importante contra o Cruzeiro, tirando a diferença de pontos, diminuindo a vantagem que o Cruzeiro tinha, e acho que a ida para os Estados Unidos foi importante para que a gente pudesse se, se juntar ainda mais, entender que a gente está numa grande equipe que a gente precisava atuar da mesma forma que a gente atuou lá no Brasil. E desde que a gente voltou no segundo semestre, são 11 partidas, tem uma derrota, classificações e obviamente, esse título que é muito importante para a gente. Vocês fizeram 2 jogos lá, e chama atenção porque o jogo contra o KC, por exemplo, né, o KC era favorito pelas circunstâncias e tudo mais, até pela temporada, mas na sua avaliação, o Corinthians fez um jogo que desse confiança para a sequência da competição? Ali também foi um ponto que foi importante para isso? A gente começa muito mal o jogo lá, né? Uhum. O time do Kansas é um time muito forte, um time muito competitivo, por mais que tivesse com alguns desfalques ali, alguns jogadores que não atuaram. O Zanerato, por exemplo, não jogou, o Chavinho não jogou, mas a gente também estava sem 5 atletas selecionáveis, então a gente também estava numa condição de estar um pouco desfalcado, e ali, depois dos primeiros 20 minutos, onde a gente não conseguiu encontrar um pouco o jogo, depois a gente fez uma grande partida, na minha visão. Colocamos um time da qualidade, da potência do Kansas contra as cordas, criamos oportunidades e a sensação ficou de que dava, inclusive, para empatar, para buscar um resultado nos pênaltis ali. Mas acho que foi um momento importante para todo o grupo olhar para esse grande teste. É uma coisa que a gente sempre sonhou dentro do Corinthians, desde antes da minha chegada, em fazer jogos internacionais grandes. E quando você se testa nesse nível, você percebe que você está falando do mesmo nível, né? Que você tem condição de jogar contra qualquer equipe do mundo inteiro. Aquilo deu a sensação de que a gente
naturalmente, voltando para o Brasil e jogando daquela forma, a gente provavelmente iria voltar a conquistar, voltar a ser o Corinthians que todo mundo sempre almejou. E, então, acho que foi um momento muito importante para a gente. Thaís, só pergunta. Ô Lucas, boa noite, parabéns pelo título do Campeonato Brasileiro. Como é que esse time do Corinthians foi evoluindo na sua mão desde o ano passado para esse ano, né? Você, inclusive, muda o desenho da equipe, obviamente chegaram muitas jogadoras, né, jogadoras importantes, com peso. A própria Thaís, por exemplo, né, que a gente destacou no pós-jogo, não só pelo gol, mas porque talvez tenha sido a melhor em campo ali pelo Corinthians, mas a Dai, é, fala para mim como é que foi a evolução desse time e o porquê da mudança de desenho. Olha, o fim da temporada passada, para a gente sentiu que em certos, principalmente nos jogos do Paulista ali, a gente estava se tornando uma equipe muito previsível, né? Jogar no 4-3-3, as equipes já sabiam como a gente se planejava para jogar e, de certa forma, essa previsibilidade faz com que as equipes se preparem para nos enfrentar. Então, a virada de ano trazia um contexto da gente, pô, a gente precisa acrescentar uma mudança de sistema, a gente precisa acrescentar uma formação que, de repente, possa nos trazer essa imprevisibilidade. E até pelas peças contratadas, pelas perdas que a gente teve perdas muito importantes naquele momento, principalmente nas laterais, né? A gente perde a Yas, perde a Bela, que foram titulares durante a temporada inteira, e a gente tem que começar a encontrar soluções. A gente reforçou muito no sistema defensivo, porque tinha sido uma carência na temporada anterior, a gente ficou o ano inteiro com 3 zagueiros, então a gente acabou trazendo muitas jogadoras da linha de baixo, porque a gente não queria passar pela mesma coisa que a gente passou na temporada anterior. E por um desenho de entendimento do que o grupo podia oferecer e, óbvio, pelas características de cada uma ali do grupo, a gente começou a implementar uma saída com 3, que, obviamente, você não consegue implementar um sistema do nada, né? Virar uma chavinha e de repente começar a jogar bem num sistema novo. Acho que essa foi a grande isso foi o grande responsável para a gente não ter ganho a Supercopa. Acho que a gente ainda estava no processo de formação do nosso sistema tático, dessa mudança que a gente fez muito brusca. E isso a gente pagou um preço, infelizmente. A gente não jogou bem a Supercopa, nem o jogo contra o Grêmio a gente joga bem. É um jogo que a gente constrói um resultado positivo, mas era um jogo que a gente ficou com a sensação de um jogo muito truncado. Depois a gente enfrenta o Cruzeiro, não faz um jogo bom, mesmo com a mais durante 80 minutos do jogo. E a final, que foi um jogo extremamente duro para a gente, porque a gente não joga bem, mas acho que a gente também não joga mal. São Paulo não faz uma partida tão superior à nossa e a gente perde nas penalidades. E ali a gente precisa tomar uma decisão de mudar o sistema e voltar para aquilo que a gente fazia, ou acreditar que o sistema poderia prevalecer ao longo prazo. E foi isso que a gente fez. Óbvio que em alguns momentos a gente retorna para o 4-3-3, porque ainda é uma fortaleza nossa, ainda é um sistema que o time sabe jogar e que pode surpreender. Então, as semifinais contra o São Paulo, por exemplo, a gente jogou no 4-3-3 quase que 80% do tempo, mas a gente conseguiu aprofundar um pouco mais no 3-5-2 e trazer mais informação e capacitar mais o time para jogar dessa forma. E eu acho que hoje, quando a gente vai enfrentar qualquer adversário, o adversário tem um pouco de dúvida de como a gente vai jogar. E essa imprevisibilidade é uma coisa que a gente queria muito para que a gente pudesse surpreender, principalmente nos momentos de mata-mata. É interessante você falar sobre isso, né? Até para contextualizar também, né? O torcedor que às vezes via algumas mudanças, achava que era teimosia ou coisa do tipo, e foi algo que, querendo ou não, você teve que lidar também, né, Lucas? Traçando ali uma linha do tempo rápida, de certo modo, você estava relativamente confortável no Inter, por exemplo. Você tinha feito uma boa temporada com o Inter, tinha um respaldo da torcida, imagino que tinha da diretoria. Você sai e aí assume o Corinthians logo depois do Arthur Elias. Sei que você já falou sobre isso, mas pensando hoje, né, em tudo aquilo que aconteceu, você até falou na coletiva sobre isso, né? Precisa de coragem, né, para assumir algo tão grandioso, pegar um time que está acostumado a vencer, depois de um cara que formou praticamente a identidade desse time e manter esse time lá em cima. Precisa ter coragem também. E aí eu queria que você falasse sobre isso, mais ou menos na linha que você citou, até porque, né? A gente olha que o torcedor critica, mas quando levanta o troféu também, né, Lucas? Aí é uma paz que, que reina também, né? Com certeza, com certeza. Sinceramente, não era uma coisa que eu esperava naquele momento. Quando eu vou para o Inter,
vou para tentar fazer óbvio, uma boa Libertadores e reconstruir um projeto do Inter que tinha sido finalista em 22 e a ideia era construir uma equipe competitiva para o Brasileiro de 24. Fui muito feliz no Sul, cidade maravilhosa, um clube que é muito grande, que apoia muito e que deu muito respaldo para a gente chegar e fazer uma grande Libertadores. Infelizmente, naquele momento, a gente não conseguiu bater de frente com o Corinthians e eliminar. E eu recebo um convite naquele momento, até de certa forma um pouco surpreendente, porque mais que a Libertadores tenha sido muito boa, eu acho que tinham outros nomes mais preparados para aquele momento. Mas as coisas acontecem como tem que acontecer e né, eu lembro que na época minha esposa ficou bastante assustada com a possibilidade, porque a gente tinha acabado de terminar a mudança em Porto Alegre, chega uma proposta para você voltar para São Paulo, mas como eu falei já algumas vezes, não tinha como negar, né? Não tinha como você negar uma possibilidade de você estar com o grupo de atletas que tem aqui, com o staff que tem aqui, com a diretoria que apoia muito, com a torcida que empurra muito. Negar isso seria negar o sonho de trabalhar na melhor condição possível que existia dentro da minha cabeça há 15 anos, quando eu comecei a trabalhar com futebol. Então, não tinha como negar, mas óbvio que você sabe que você vai assumir o papel de um treinador extremamente vitorioso, que eu acho que vai acontecer no masculino, possivelmente, por exemplo, com quem assumiu o lugar do Abel Ferreira no Palmeiras, né? Por exemplo, o cara que Sim. venceu tudo e vem acumulando títulos, e o próximo que assumir provavelmente ele vai receber uma pressão no nível muito alto para que o time continue vencendo. Eu sabia que seria nesse nível. Óbvio que na sua cabeça é uma coisa, quando você está aqui vivendo é outra. E às vezes eu acho que as críticas são muito pertinentes, eu acho que as críticas são coerentes. Eu sou a pessoa que mais me critico e que estou o tempo inteiro tentando achar soluções para os problemas que eu mesmo crio. Mas em vários momentos as críticas são bem fundadas e a cultura do futebol brasileiro ela um moedor de carne em relação ao treinador, né? Geralmente quando um time vai mal a culpa cai 85% para o treinador, 10% para a diretoria e 5% para o grupo de jogadores. Eu não acho que seja dessa forma, eu acho que as coisas são bem mais divididas do que as pessoas imaginam que seja, assim como quando vence eu não acho que seja 85% da responsabilidade para o grupo de jogadoras e o resto para todo mundo, acho que é muito dividido. Mas é o que é culturalmente no Brasil, essa é a realidade e eu estava preparado para enfrentar isso. Trabalho bastante a minha cabeça para passar por tudo isso e para estar pronto. Então, acesso muito pouco rede social, fico bastante longe do dia a dia das redes aí para não ficar tomando pancada à toa e estou pronto para manter o time no nível que eu consigo manter. Acho que é um nível bom, desde que eu assumo. A gente tem o mesmo número de derrotas que a gente tem de finais e acho que daqui para mais a gente, obviamente, não terminou a temporada, a gente quer buscar ainda muitos títulos durante o ano, mas esse título do brasileiro, óbvio que ele traz um alívio de estar seguindo numa caminhada positiva para onde o Corinthians sempre esteve e a gente quer que sempre continue estando. Eu vou passar para a Thaís rapidinho, mas antes, só fazer uma pergunta em relação à blindagem que você teve que fazer com o Corinthians, né? Corinthians, como instituição, teve momentos seríssimos, né? Na instituição Corinthians, que óbvio respingava nas atletas. E aí eu falei com algumas atletas sobre isso durante a temporada, e principalmente ontem também, e elas citavam esse passo, né? Como que às vezes as pessoas não sabem o que acontecia também, mas é muito difícil, né? Porque você abre a internet e está se falando sobre isso o tempo todo, estão comentando sobre isso o tempo todo, ou tem atleta que nem é muito da internet, basta ligar a TV, enfim, vai ter informações sobre isso, é difícil. E o seu papel nisso é blindar isso. Como que você consegue blindar e até se blindar também, né? Porque querendo ou não, você também faz parte desse contexto. Como foi isso, esse período, né? Que você teve que passar até para blindar as atletas de tudo que acontecia e respingava nelas naturalmente? Olha, eu trabalho de uma forma que eu até converso muito com elas. A gente precisa se preocupar com as coisas que a gente pode resolver, né? Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, tem coisas que estão acima da nossa capacidade ou problemas muito maiores que a gente. Óbvio que não tem como você fugir de notícias como as que o
torcedor corintiano estava recebendo naquele momento, principalmente na época da troca do presidente, com tudo que vinha acontecendo, mas eu brincava com elas, o que a gente pode fazer de melhor é entrar no campo, entregar o nosso máximo e fazer o que a gente pode, não tem como a gente ficar se preocupando com coisas que estão acima da gente, óbvio que várias coisas respingaram, principalmente em questão de valor de premiação, né, que eu acho que é uma coisa que saiu muito na mídia e que incomodou todo o grupo, incomodou a diretoria, incomodou todo mundo, mas ao mesmo tempo todo mundo também tem um entendimento do que o clube fez esforços para que tudo isso fosse pago, e está pagando, né? Está no processo de. O clube em nenhum momento negligenciou, se negou a fazer. Óbvio que teve as questões das atletas que saíram, que são questões que fogem um pouco do meu controle também, e do controle das pessoas do dia a dia. O clube também está tentando resolver o mais rápido possível. Mas é um clube que tem uma dívida de 2 bilhões, né, de reais e que não vai ser resolvido do dia para a noite, mas que ao mesmo tempo move mundos e fundos para que a gente tenha acesso às principais estruturas do que a gente precisa, tanto de campo quanto de estrutura de staff, de qualidade de trabalho. Então, assim, eu brinco com elas, a gente tem que se preocupar no que a gente pode resolver. O que a gente pode resolver é entrar em campo, ser capaz de qualificar o nosso domínio e ganhar os jogos. E tem sido muito assim nessa temporada e acho que elas têm respondido de uma forma muito positiva. Thaís, fica à vontade. Lucas, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes em relação ao calendário, né, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro Feminino, um calendário que vai ser expandido, né? Próximo ano com 18 na primeira divisão, 2027 com 20. Então, você acha que era o momento dessa expansão? Como é que vocês foram consultados de alguma maneira, porque foi uma reunião no começo do ano, e como é que isso impacta diretamente no rendimento das atletas, né? Porque a gente está vindo vocês ganharam um título no final de semana e amanhã vocês estão em campo de novo, né? Pela Copa do Brasil, por uma competição diferente. Então, como é que você tem visto as questões do calendário? Eu acho o nosso calendário muito ruim, primeiro ponto, eu acho que ele é muito mal feito, a gente passa muito tempo de férias, de repente a gente volta e joga quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, que para mim é inadmissível, a gente é o time que mais joga na temporada, a gente tem, se eu não me engano, nessa temporada algo em torno de 50 a 55 jogos, se eu não me engano o ano tem 52 semanas e a gente só faz quarta e domingo, a gente não consegue jogar uma vez por semana, mesmo tendo semana pra caramba no ano. Acho muito ruim da maneira como é dividido, acho ruim todos os anos a gente parar, pelo menos em ciclos de 4 anos, pelo menos 3 anos se para pela seleção brasileira, né? Entendo que a seleção brasileira tem uma relevância gigantesca dentro do cenário mundial, mas acho que a gente precisa se aproximar ao que acontece no calendário do futebol masculino, de que o futebol masculino só para na Copa do Mundo, né? Copa América, jamais que os caras param, tem jogo, tem o calendário de seleção que se adequa ao calendário de clube, que eu acho que é o que deveria acontecer, porque todo ano são 45 dias que a gente não consegue ter jogo no meio da temporada, isso sempre traz um atraso para quem está no dia a dia trabalhando, de repente você está numa boa toada, você está com o seu time bem, você tem que ficar 45 dias esperando o próximo jogo, muita coisa acontece, né, dentro desse espaço. Acho que esse aumento de número de jogos na Copa do Brasil e do Brasileiro do ano que vem, eu não acho ruim, principalmente para os times que não são do eixo. A gente é do eixo, então a gente tem muito jogo no Paulista, mas eu fico pensando na realidade que eu vivi no Inter, por exemplo, e ter uma Copa do Brasil é sensacional, porque você aumenta pelo menos o número de jogos maior a nível nacional. Então, nesse sentido, é muito positivo. Acho que ela tem que ser encaixada de uma forma melhor. A gente tem um jogo mata, importantíssimo amanhã, são 72 horas depois de ter sido campeão brasileiro. Acho que o calendário precisa encaixar datas de uma forma um pouco mais qualificada. E sobre o aumento de número de times do brasileiro, eu acho que a gente ainda não está pronto de ter um aumento de clubes, mesmo achando que as 4 equipes que subiram são equipes que poderiam facilmente estar na 1 esse ano, que são equipes muito qualificadas, inclusive está tendo um Atlético Mineiro e Bahia agora, nesse momento, que o Atlético estava dando um calor no Bahia, por ser um time, mesmo sendo um time de Série A2, acho que é um time que disputa muito forte a 1, se tiver condição, e eu acho que os times são muito bons, mas eu acho que nesse ano tinha, por exemplo, 2 equipes da Série A que não tinham condições de estar na Série A1, né, que sofreram bastante. E
Eu acho que sempre tem esse equilíbrio de algumas equipes que não têm pertencimento na 1 e algumas que têm muito pertencimento na 2 e que subiram. Mas foi o que a CBF decidiu, de subir 4 e de certa forma, ampliar. A gente espera que isso seja feito de uma forma coerente e que se a CBF perceber que não está correndo da forma como deveria, que ela tenha algum caminho que possa reverter uma situação como essa. Mas, ao mesmo Eu tempo, ter tenho. um número maior de equipe... desculpa. Não, pode ir, pode ir. Ao mesmo tempo, eu acho que com a entrada das camisas, dos times de camisa, eu acho que naturalmente esses times querem competir um contra o outro. Então, o Atlético Mineiro ele não vai montar um time fraco ano que vem, porque ele sabe que o Cruzeiro está numa excelente fase. Então, eu acho que isso impulsiona. Não que o Atlético Mineiro ano que vem vá conseguir disputar pau a pau com o Cruzeiro, não acho que esse seja esse o caso, porque o Cruzeiro montou um time muito forte, mas eu acho que as coisas vão amadurecendo. Então, você vê os times do Rio hoje, porque o Flamengo, há um tempo atrás, montou um time competitivo. Você já vê o Fluminense, você já vê o Botafogo montando times melhores, o Vasco vem chegando numa Série A2. Isso acontece muito em São Paulo já há bastante tempo, isso aconteceu no Sul. Eu acho que isso tende a ser uma tendência, mas eu ainda acho que a gente não está preparado para 18 equipes, com certeza. A gente ainda não está pronto para isso. No pós-jogo ali você falou da Letícia, né? O Rafa te perguntou sobre o Inter aqui, a saída do Inter e a chegada no Corinthians, né? E a Letícia Monteiro foi uma jogadora que acompanhou, né? Você nesse período aí, na coletiva você falou que queria encontrar mais minutos para ela, né? E que a torcida cobra mais minutagem para ela também. Libertadores chegando, aí a torcida cobra mais ainda lista, né? Quem vai para Libertadores, quem não vai. Outra competição num formato polêmico, né? Assim, formato de Copa, de Nossa, torneio, né? Um mês só ali para você, um mês nada, né? Duas semanas, né? 20 dias, Para 20 dias. vocês. Então, como é que você vê essa proximidade agora com a Libertadores, as decisões que precisam ser tomadas? Libertadores é um torneio muito almejado, principalmente pela premiação, né? Uma premiação muito alta, um torneio internacional, e óbvio que todo mundo quer vencer, mas eu acho que ela é muito desorganizada há bastante tempo. Eu disputo desde 23, mas assisto Libertadores desde 2011, desde 2010 que a Marta vinha jogar pelo Santos, e sempre foi essa desorganização, sempre foi um torneio parece feito às pressas, parece que ele é feito de obrigação, e eu acho que eles têm um produto muito forte na mão que eles poderiam usar de outra forma, né? A gente, óbvio, está bem preparado, feliz pelo aumento de número de atletas, de 20 para 23, acho que dá um gap, um alívio para que a gente possa colocar mais jogadoras em quem vai para a competição. Ainda acho que poderia ser mais, no sentido de a gente ter uma inscrição livre e inscrever 23 para cada jogo, e a Libertadores não vetar que a gente leve atletas, porque ela veta que a gente leve atletas, isso fica uma situação chata no grupo, que você tem que deixar atleta no Brasil e viajar. Foi uma decisão muito difícil, principalmente porque a gente tem que fechar a lista um mês antes, e um mês acontece muita coisa, né? Então, por exemplo, tem nomes talvez que vão crescer nesse um mês de dia a dia de treino, que mereceriam uma oportunidade, tem nomes que de repente vão passar por uma baixa, mas que se já passou o nome não tem como mudar, só posso mudar a lista de 23 se tiver alguma lesão ou o atleta sair, né? Se o atleta for para outro clube. E a gente tentou ser o mais coerente possível dentro das atletas que vem jogando e dentro do sistema que a gente tem para que a gente consiga agregar todo mundo. Sobre a Letícia, quando eu tive a oportunidade de recebê-la no Sul, quando o Inter teve a oportunidade de contratá-la pela primeira vez, na minha opinião, foi o que diferenciou a gente poder chegar longe na Libertadores, porque é uma atleta que fez muita diferença para a gente naquele momento. Fez uma Libertadores gigantesca e eu saí logo na sequência, e ela passou um ano de 24, onde ela também foi um destaque, principalmente uma revelação no Brasileiro. E, sinceramente, ela não estava nos planos, porque ela tinha mais um ano de contrato, mas o Inter e ela chegaram num acordo de que as coisas não estavam andando tão bem, e a empresária me ligou, falou: pô, você quer contar com a Letícia Monteiro? Eu não tinha nem no plano, mas saber que a Letícia Monteiro vai ficar livre no mercado, ela vai para algum outro, ela vai me ferrar, né? Então eu preciso colocar na balança e, de repente, acelerar uma contratação para uma posição que talvez não fosse uma carência naquele momento,
mas é uma atleta que, com certeza, a gente sabia que aos poucos ia tomar conta, porque é a característica dela, ela chega no grupo e tem sido das atletas que mais tem se destacado na temporada que chegou, né? E eu sinto que ela precisa mais de minutos, porque é uma atleta que vem quando entra demonstrando muito, mas ao mesmo tempo é um time muito forte, né? Então, se ela vai ganhar minutos, ela vai tirar minutos de alguém que também tem uma qualidade muito alta, mas eu acho que ela precisa a cada vez mais entrar na equipe, porque é alguém que vem dia a dia de treino, tendo uma ética muito forte, quando entra em jogo faz muita diferença. Nesse jogo, por exemplo, domingo ela entra, acha um passe para a Giovana finaliza, depois ela acha uma finalização cruzada do outro lado. Então, os poucos minutos que ela tem entrado, ela já tem gerado muito e a gente quer, obviamente, que ela esteja cada vez mais no campo. Piscinato, para encaminhando para a reta final, queria fazer duas perguntas em uma rapidinho. Primeiro, falar, você tem uma amizade muito próxima com o Jonas, né? Você, Jonas, Arturo, fazem parte da mesma geração, da mesma escola e tudo mais. E o Jonas realmente estava bastante abatido. Você chegou a falar com ele depois? Como é que funciona? Vocês têm esse contato depois de um conversar com o outro? Ainda mais vocês são mais próximos. E a segunda pergunta, né? Como está sendo a vida de pai de 2 filhos agora, né? Da última vez que a gente falou, você tinha um ainda. Você falou assim, ao vivo, né? Agora você está com 2 filhos agora, que já estão respirando futebol também. Como que está sendo isso, essa experiência do pai de 2 filhos agora? Um deles está aqui, está assistindo o pai da entrevista. Aí, Não sai do meu lado por nada. Só sai do lado quando vão jogar água em você, né? Exato, só quando vão jogar água aí sai correndo. Cara, ser pai é a melhor coisa que eu vivo na minha vida, é a coisa mais importante no meu dia a dia, são os momentos que fazem valer a pena por tudo que eu trabalho e, óbvio, está sendo corrido, 2 crianças, não é fácil, mas é muito prazeroso tê-los comigo no dia a dia e é um carinho muito especial que eu tenho pela minha família, é quem me segura e bota o pezinho no chão. Então, tem sido maravilhoso. Essa experiência de pai, com certeza, é a melhor experiência que eu tenho na minha vida. O Jonas é um irmão, um parceiro, um cara que eu admiro pra caramba, um cara que eu aprendi muito na minha vida. Trabalhamos juntos durante 6 longos anos, estudamos juntos por outros 4 anos, então, amizade de longa data. É um profissional fora da curva, um cara que fez um trabalho excepcional na seleção brasileira sub-20, que até hoje eu não entendo por que se fechou aquele ciclo, sendo que a entrega ali era muito forte e que assume um Cruzeiro e transforma o Cruzeiro da água para o vinho. Eu não conversei com ele depois do jogo, só cumprimentei ao fim da partida. Ainda imagino que esteja as coisas ainda muito quentes, então logo menos eu mando uma mensagem zoando ele para que a gente volte a trocar ideia normalmente, mas por enquanto a gente ainda não bateu um papo. A resenha sempre rola, né? É óbvio, é um cara que, acima de ser o adversário, o cara é meu irmão, então, obviamente, daqui a pouco a gente volta a bater um papo. Acho que ele fez um grande trabalho na final, mais uma vez. O Cruzeiro poderia sim ter sido campeão, e por muito mérito dele, mas fico feliz de a gente ter conseguido achar uma maneira, mais uma vez, de agarrar esse título e sair com uma vitória. Mas eu tenho certeza que eu vou encontrar ele mais umas par de vezes ainda. Thaís, para encerrar, você quer fazer a sua última pergunta? Não, uma perguntinha boba. Existe essa pelada, Lucas? Jonas, Arthur Elias e Lucas Piscinato ou não? Esse churrascão aí. Já, já existiu muito, já existiu muito. A gente, época do Centro Olímpico, principalmente, que a gente trabalhava muito mais por amor do que por dinheiro, numa época, outro momento do futebol feminino. A gente jogava bastante bola junto, tomava bastante cerveja, bastante churrasco. Aí cada um foi para um canto, obviamente a gente se distancia, mas sempre quando a gente está perto a gente troca bastante ideia, porque quem viveu aquela época do passado, principalmente do Centro Olímpico, guarda memórias muito vivas e muito positivas de tudo aquilo. Foi um momento de crescimento pessoal para todo mundo e de uma escola de vida na vida real ali, você ter que encontrar os problemas e resolver. E são pessoas que eu torço de graça, né? Óbvio, contra mim não, mas
Pô, torço muito para todos que passaram ali. E tive a oportunidade de enfrentar o Thiago na semifinal, que também era oriundo dali, e o Jonas na final. Ao mesmo tempo que é doído você enfrentar um amigo, compartilhar uma final com um cara especial como ele, compartilhar uma semifinal como é um momento de olhar para trás para tudo que a gente correu e ser muito grato por estar vivendo esse momento com essas pessoas do lado, principalmente. É isso, quando os dois passaram para a final, né, eu mandei um áudio para os dois, falando, e no final eu até falei em algum momento, né, Lucas, da Vila Guarani para o mundo, né? Muitas vezes ali Da na Vila Vila Guarani, Guarani. quando o Centro Olímpico jogava lá, eu ia lá e sempre muito gentis, tanto o Lucas, às vezes no Ibirapuera mesmo, né? Lá no Centro Olímpico mesmo, Uhum. sempre muito gentis, sempre, inclusive você, o Jonas, o Arthur, eu cito sempre aqui a Emily também, quando eu tinha oportunidade em outras situações, sempre me ajudaram muito, né, a entrar um pouquinho ali no dia a dia do futebol feminino, então sou muito grato, então desde já agradeço também a sua presença, quero agradecer o Vini também, o Vini e a Carol que facilitaram bastante esse meio campo aí para que a gente pudesse fazer esse papo hoje, e queria deixar aí um grande abraço para você e deixa a sua mensagem final, Lucas. Pô, eu que agradeço, Rafa. Eu que agradeço. Acho que você é uma referência no jornalismo do futebol feminino há muito tempo. Você começa ele numa época que nada acontecia e você foi lá e investiu nisso. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo teu canal. Um prazer estar aqui falando com você um pouquinho. E espero que eu possa ver outras vezes como campeão, porque tem um gostinho diferente. Imagino. Bom descanso, boa sorte também na sequência da temporada e a gente vai estar aqui acompanhando você, enchendo o saco de vocês, né? Eu falo isso para todos os treinadores, que a gente enche o saco de todo mundo, mas a gente vai encher o saco de você também e a gente se vê outras vezes, tá bom, Lucas? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Boa noite.